Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com grata satisfação que aqui estamos chegando mais uma vez, nos reunindo mais uma vez nesta página virtual, neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, é preciso que agradeçamos mais uma vez ao nosso Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecermos a este Pai que não nos castiga, mas nos oferta oportunidades, mesmo aquelas oportunidades doloridas, mas são oportunidades para o nosso aprendizado. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para todos nós, para toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Aos espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, através dos comentários, compartilhamentos. Recebam todos e todas, o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Quero aqui abraçar mais uma vez a nossa irmã Alvina, que aqui se encontra, a nossa irmã Vilma Guimarães, professora Vilma. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas, seus alunos, seus filhos do coração, a nossa irmã Carlúcia Mendes, todas e todos, o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por mais esta oportunidade de tê-los e tê-las aqui neste ambiente virtual, ter aqui a presença, a companhia de todos e de todas vocês. Então hoje aqui nos encontramos para mais um momento de estudo da doutrina espírita, mais um momento em que dedicaremos para estudarmos um pouco mais o Livro dos Espíritos, na sua introdução, que ainda estamos estudando a introdução, mais este encontro de estudo da introdução de O Livro dos Espíritos. Hoje iniciaremos o estudo do item de número 7. Digo iniciaremos porque o item de número 7 também é bastante extenso. Não será possível realizarmos o estudo em um único encontro de todo o item número 7. Mas antes de começarmos aqui as reflexões, de acordo com as anotações de Kardec, deste item número 7, é importante que relembremos para contextualização o que estudamos no nosso último encontro. Então, no nosso último encontro, nós estudamos a parte final do item de número 6, que é aquele resumo maravilhoso que Kardec fez de toda a doutrina espírita, começando pela existência de um Deus único, amoroso, justo, bom. E no estudo, no nosso último encontro, nós refletimos acerca dos espíritos encarnados nos diferentes globos do universo. Ou seja, aqui os espíritos amigos deixaram muito claro que em todos os globos, em todos os ambientes do universo, existem moradores. E ainda nós encontramos, nesta parte final que refletimos, que comentávamos no nosso último encontro, que os espíritos exercem constante ação no ambiente onde nós nos encontramos, ambiente moral, ambiente espiritual, ou melhor, material e espiritual. Que as relações dos espíritos com os homens são constantes, conforme nós encontramos na questão 459 de O Livro dos Espíritos. Que as comunicações dos espíritos com os homens
são ocultas ou ostensivas, que podemos realizar aquele procedimento de evocação dos espíritos. Mas conforme falamos no nosso último encontro, isso não é aconselhável. Inclusive a Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita Goiana, não aconselha que realizemos nas nossas reuniões mediúnicas a chamada evocação. Também encontramos e estudamos no nosso último encontro que os espíritos, eles são atraídos ou repelidos de acordo com as nossas energias. Então, se queremos a companhia dos bons espíritos, que nos esforcemos para nos assemelharmos a eles, porque atraímos os espíritos de acordo com a nossa simpatia, que os bons espíritos, que os espíritos superiores, eles têm o maior prazer, a maior felicidade em nos auxiliar. E também refletimos e comentamos, de acordo com as anotações de Kardec, que é muito fácil distinguir os bons dos maus espíritos. Os espíritos superiores, eles usam sempre de uma linguagem digna, nobre, de pura sabedoria, ao passo que os espíritos inferiores, eles são inconsequentes e usam, via de regra, uma linguagem grosseira. E aí Kardec disse que, em resumo, a moral dos espíritos superiores se resume à moral do Cristo. E aí eles citaram, e Kardec anotou, que a moral dos espíritos superiores é exatamente aquela moral de ouro do Cristo: fazei aos outros tudo aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. E ainda eles ensinam que não existem faltas sem perdão. Ou seja, não existe inferno, não existe sofrimento eterno, porque Deus é amor. Deus deixa sempre portas abertas ao nosso arrependimento e aquele trabalho de transformação. E o apóstolo Pedro nos disse que o amor cobre a multidão dos pecados. Então aqui nós chegamos no final deste item de número 6, quando Kardec nos disse que este é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as oposições que se lhe contrapõem. Então, aqui neste item de número 7, inicia-se as anotações de Kardec, as referências de Kardec acerca dos opositores aos ensinamentos dados e anotados por Kardec pelos espíritos superiores. Então ele começa dizendo o seguinte, que para muita gente a oposição das corporações científicas constitui senão uma prova, pelo menos, forte presunção contra o que quer que seja. Não somos dos que se insurgem contra os sábios, pois não queremos dar aso a que de nós digam que escoceamos. Temos os sábios, ao contrário, em grande apreço. Então aqui Kardec deixa bem claro que, apesar de muitos sábios daquela época serem contrários à doutrina espírita, que Kardec, como um grande sábio também, ele tinha aqueles sábios contrários à doutrina espírita na condição de alto apreço, e que eles eram muito honrados, e nos julgaríamos se fôssemos cotados entre eles. Suas opiniões, porém, não podem representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. Então aqui Kardec lembra que a opinião dos sábios daquela época, que eram contraditores da doutrina espírita, não poderia de forma alguma representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. E aí ele acrescenta:
desde que a ciência sai da observação material dos fatos, tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Cada um arquiteta o seu sistemazinho, disposto a sustentá-lo com fervor para fazê-lo prevalecer. Então aqui ele fala da ciência material, aquele campo próprio de observação da ciência material. E aí ele acrescenta: não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis? Então assim acontece, assim acontecia, assim acontece e sempre aconteceu no meio científico, coisa que tem hoje como certo, amanhã já é diferente. O que hoje não se acredita, não se aceita, amanhã é uma verdade inconteste, conforme aqui nos diz Kardec. Então a ciência neste campo material está constantemente mudando de opinião de acordo com os fatos que forem aparecendo. Então exatamente acerca dos fatos que Kardec fala na sequência, que os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos. O argumento sem réplica, ou seja, os fatos são argumentos sem réplicas, ou sem réplica, os fatos falam por eles mesmos. Na ausência dos fatos, a dúvida se justifica. A dúvida se justifica no homem ponderado. Então aqui Kardec está fazendo também uma referência aos fatos que ele presenciava constantemente de manifestações do plano espiritual. Não tinha como contestar aquele, tinha que saber, e estava se descobrindo os meios de se estudar essa ciência do além, essa ciência da alma. Então é por isso que ele fala que os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos. Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda a razão, fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que a pessoa comum. Mas no tocante a princípios novos, aqui ele faz referência mais uma vez à doutrina nascente, aos princípios novos, a coisas desconhecidas, ou seja, as manifestações do mundo espiritual, que eram coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética. Então, as opiniões científicas, materialistas daquela época, não passavam de simples hipóteses. Por isso que eles não se acham menos que os outros, sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o sábio tem mais preconceitos que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista donde mais aprofundou os seus conhecimentos. Então aqui ele fala que o sábio, aquele que mais estudou, aquele mais inteligente, que tem uma formação numa determinada área, ele é o mais preconceituoso via de regra em relação a coisas novas. E aí ele fala ainda que o matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O matemático, ele tem como prova, ele usa como prova as demonstrações algébricas. E aí ele acrescenta que ao passo que o químico refere tudo à ação dos elementos e assim sucessivamente. Aquele que se fez um especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Então aqui Kardec faz aqui esses comentários de forma ponderada, de forma tranquila, de forma justa, de forma serena e também de forma sábia, que realmente aquele que se fez um especialista,
em uma determinada área, ele se prende ou ele prende todas as suas ideias à sua especialidade. Tirai-o, ele diz, tirai-o daí e o vereis quase sempre desarrazoar por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana. Então aqui ele fala da fraqueza humana. Assim, pois, consultarei do melhor grado e com a maior confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Hão de eles, porém, permitir-se, sem que isto afete a estima a que lhes dá direito seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas acerca do espiritismo, do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Então aqui Kardec disse de uma forma muito clara que a opinião de um químico, de um físico, de um mecânico acerca do espiritismo, para ele naquele momento pouco importava, soava como a opinião de uma pessoa que não conhecia nada de música, dando uma opinião, e aí ele diz de um arquiteto, dando a sua opinião acerca de música. Ou seja, de pouco vai importar para o músico, para um estudioso do assunto, a opinião daquele que não conhece nada acerca do assunto. E aí ele acrescenta que a ciência ordinária, ou seja, a ciência materialista, a ciência que se ocupa do estudo dos elementos materiais, assentam nas propriedades da matéria. Então, a ciência ordinária assenta-se nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Não tem como você levar estas ideias, levar uma alma, por exemplo, um espírito, para um laboratório, para tubos de ensaio, porque ele não é essa matéria, ele não é composto dessa matéria comum que nós conhecemos aqui na Terra. Então é por isso que ele fala que as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar, pode pegar uma partícula de uma determinada matéria, pode experimentar, pode manipular livremente em laboratório. Agora, os fatos, as ocorrências espirituais, isto não tem como você fazer. Aí ele diz que os fenômenos espíritas, então ele falou da ciência que se repousa nas propriedades da matéria, ao passo que os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Então aqui Kardec deixa bem claro que os espíritos superiores, que os espíritos que se manifestavam naquela época, eles deixavam bem claro que a nossa ciência não era capaz, não era dotada de meios necessários e suficientes para estudar os fenômenos espíritas, porque os espíritos não se acham subordinados aos nossos caprichos. E ainda ele diz que as observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requer condições especiais e outro ponto de partida. Então aqui ele fala que as observações dos fenômenos espíritas exigem outras condições especiais, outros pontos de partidas. Querer submetê-las aos processos comuns, de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para pronunciar na questão do espiritismo. Então aqui Kardec deixa bem claro que a ciência
do além é bem diferente da ciência material ou da ciência do campo material. Então ele diz que a ciência materialista aqui da Terra, a ciência ou as ciências que se assentam nas propriedades da matéria, essas ciências são incompetentes para pronunciar na questão relativa ao espiritismo. Não tem que se ocupar por isso e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Então aqui Kardec deixa bem claro também que não importa a opinião ou não importava a opinião das ciências ordinárias aqui da Terra, porque de pouco adiantaria ou nada adiantaria ou nenhum peso teria. Porque o Espiritismo, acrescenta Kardec, que o Espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios como indivíduos, porém, ou melhor, que os sábios como indivíduos podem adquirir, abstração feita de qualidades, da qualidade dos sábios. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Prestemos atenção nessa afirmativa aqui de Kardec, que pretender deferir a questão dos fenômenos espíritas, do espiritismo, a ciência comum, equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida em uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Realizava-se uma assembleia ou realizar-se-ia uma assembleia de físicos ou de astrônomos para decidir se a alma existe ou se não existe. Com efeito, acrescenta Kardec, com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Então, o espiritismo está todo assentado na existência da alma e o que ocorre com essa alma depois da morte, ou seja, o estado da alma depois da morte. Ora, acrescenta Kardec, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista porque é eminente matemático ou notável anatomista. E aí ele acrescenta que, dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma. E por que não a encontra debaixo dos seus aparelhos que ele usa para fazer esse trabalho de dissecação? Como encontra um nervo, ou porque não a vê subir ao espaço como um gás, conclui que ela não existe, colocado num ponto de vista exclusivamente material. Então aqui Kardec deixa bem claro que se um anatomista dissecar um corpo humano procurando a alma, ele não irá encontrá-la, porque a alma não está ali presa àqueles restos mortais. Assim como se ao procurar ou se procurar a inteligência, a nossa inteligência no cérebro físico, não irão encontrar e nunca encontrarão a inteligência no nosso cérebro físico. Encontrarão ali as ligações nervosas, as ligações elétricas que não entendemos, não conhecemos do assunto, porque não sou cientista. Então, sem sombra de dúvida, que não encontrarão jamais a inteligência ali no cérebro físico, porque a inteligência, ela é do espírito. O espírito apenas utiliza o instrumento cérebro para se manifestar, assim como o espírito utiliza todo o corpo físico como instrumento. Então não vai achar no corpo físico, jamais encontrarão, por mais que avance a nossa ciência, não encontrarão no corpo físico a alma, porque a alma está apenas ligada
através daquele laço fluídico que já comentamos, que é o perispírito. Então aqui ele encerra essa primeira parte do item número 7, falando isto, que não irão encontrar, nunca encontraram e jamais encontrarão a alma ao dissecar um corpo físico, porque estarão procurando no lugar errado, porque a alma não está ali. E aí ele diz, segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Então, a ciência comum, a ciência ordinária, querer estudar a ciência do além, conforme ele diz aqui, não irá dar certo, porque não é da alçada da ciência ordinária, da ciência que se assenta nas propriedades da matéria, estudar a ciência da alma. Paz aos nossos corações e muito obrigado. No nosso próximo encontro, daremos continuidade, concluindo também este item de número 7 da introdução de O Livro dos Espíritos. E nos nossos próximos encontros, seguiremos adiante, até concluirmos esta longa introdução de O Livro dos Espíritos, para assim realmente iniciarmos os nossos estudos de todas as questões que compõem ou que estão enfechados aqui no Livro dos Espíritos, as 1018 questões. Até breve, meus irmãos e irmãs. A paz do Cristo esteja sempre nos nossos corações.